Capítulo 11. O Deus do Gnosticismo Antigo. Eu sou a prostituta e a venerada. Eu sou a esposa e a virgem. Eu sou aquela cuja imagem é grande no Egito. Trovão, mente perfeita. Sofia na perspectiva histórica. O que ocorreu em Minneapolis em 1993 não foi a primeira mostra de Sofia em círculos cristãos. Ela havia aparecido anteriormente nos escritos gnósticos heréticos dos primeiros séculos da história da Igreja. As mulheres em Minneapolis imaginaram que estavam criando novas imagens do divino ex nihilo, do nada. Mas as reflexões gnósticas de 1500 anos atrás dão suas imaginações vãs, na inesquecível frase de Yogi Berra, uma surpreendente aura de déjà vu tudo de novo. Sofia apareceu entre os gnósticos como uma deusa jovem com fascinantes ideias novas que a colocaram em situações problemáticas, mas trouxeram redenção. Para aqueles cansados do Deus masculino da Bíblia, ela prometeu libertação e liberdade radical. A sua sabedoria ultrapassa a sabedoria bíblica de Provérbios, pois sob seu manto misterioso e sedutor estão escondidos ambas as pérolas da Senhora Sabedoria e os segredos sombrios da Dama Estupidez. Esta oração gnóstica para Sofia teria sido bem recebida em Minneapolis. Que aqui está diante de todas as coisas, a graça incompreensível e indescritível, vos encha no interior, e faça crescer em vós o próprio conhecimento dela. Sofia no gnosticismo. Sofia é o primeiro pensamento de Deus. Ela se torna uma sabedoria caída porque, por causa de sua curiosidade, como a de Eva, o mundo físico finalmente passou a existir. E Aldabaô, Javé, o seu feto abortado, nascido de seu desejo de conhecer, cria o mundo físico. Como ela reconhece seu erro, Sofia não perde a oportunidade de burlar os governantes, nominalmente Deus e seus anjos para ajudar a humanidade. A sua missão de autorredenção é dupla. Expor a natureza verdadeiramente maligna do Deus da Bíblia, e mostrar à humanidade o verdadeiro Deus por trás do Criador e o mundo opressivo visível que ele imprudentemente criou. Sofia é boa notícia e má notícia. Há um lado negativo e um positivo na função de Sofia de acordo com a teoria gnóstica. Negativamente, a sua revelação desconstrói o Criador dos céus e da terra e todas as suas obras, assim limpando o caminho para a sua função positiva, a de revelar a verdade, o desconhecido Deus de quem ela emana. Essas duas funções devem ser vistas para que seja visto quão extremo é o ataque gnóstico cristão contra a ortodoxia. Enquanto a feminina Sofia evoca noções de tranquilidade e criatividade, sua verdadeira obra é a de um golpe mortal no Deus cristão. Essa é a razão pela qual nós precisamos conhecer esses textos antigos, pois eles podem nos dizer algo sobre nosso próprio futuro. Sofia derrota a Deus. Especialistas reconhecidos do gnosticismo têm insistentemente enfatizado a natureza verdadeiramente radical do sistema gnóstico. Kurt Rudolph observa, por exemplo, que o Evangelho de Filipe produz uma reavaliação fundamental das coisas e dos nomes. Os nomes deste mundo pertencem ao erro introduzido pelos arcontes. De acordo com Rudolph, o conceito gnóstico de Deus é completamente revolucionário. Hans Jonas, o grande entendido alemão do gnosticismo, argumentou nos anos 50, que a tendência sincretista nos círculos gnósticos não era sem direção, mas tinha um propósito distinto: colecionar e usar qualquer material que pudesse preparar a cena em um mundo diferente deste, isto é, em um outro mundo que não o mundo feito da ordem criada pelo Criador dos céus e da terra. Pensadoras feministas recentemente descobriram o caráter revolucionário do gnosticismo quando aplicado ao gênero e à civilização patriarcal. Uma delas diz: o gnosticismo está se tornando uma poderosa influência na pesquisa feminista na queda do masculino divino. Uma visão igualitária, não patriarcal, constitui a agenda da teologia moderna, da sociologia e da política global no Ocidente. O gnosticismo e o feminismo antipatriarcal são uma combinação feita nos céus desde que a missão da divina Sofia foi, e aparentemente ainda é, a de derrotar Javé.
O papel-chave de Sofia na destruição do patriarcado nem sempre foi reconhecido nas análises das heresias do segundo e terceiro séculos. Mas as preocupações atuais com a libertação do gênero fazem a natureza de sua missão aparecer claramente nas páginas antigas. A destruição de Deus por Sofia é alcançada da seguinte maneira. Sofia prova que Javé é um tolo. Assim como um grito bruto de um macho que pensa que porque ele é masculino ele conhece tudo, o protótipo celestial de toda opressão patriarcal, Javé, tolamente pensa que ele é o criador de todas as coisas. Ele está errado. Sofia é a criadora. De acordo com Ptolomeu, um teólogo gnóstico do segundo século, ela é a verdadeira origem da criação. Eles dizem que o demiurgo, o criador, acreditava que havia criado tudo por si mesmo, mas de fato ele fez tudo porque a chamou. Um outro nome para Sofia, o havia comandado. Como deusa da sabedoria, Sofia é sábia, simplesmente transbordante do vigor intelectual, enquanto o nome clássico gnóstico para o deus masculino da escritura é Samael, o cego. Sofia é a mãe do universo. A iluminação espiritual deve ser desejada, enquanto a obra de Javé da criação pelo processo de nascimento deve ser lançada fora, como sendo rude e animalesca. Assim o Jesus vivo do Evangelho de Tomé declara, minha mãe deu-me mentiras, mas minha verdadeira mãe deu-me vida. Enquanto Sofia instrui em sabedoria, e Aldabaô, Javé, está em uma confusão terrível. Um texto gnóstico diz, e Aldabaô saiu das águas, à semelhança de um leão higinandroso, uma mistura de feminino e masculino, possuindo grande autoridade em si mesmo, mas não sabendo de onde ele tinha vindo à existência. A única autoridade que ele tem é a autoridade da matéria, que, é claro, para os gnósticos, era a autoridade que não importava. Mesmo os seres humanos sabem mais do que este divino tolo. Adão diz a Sete, e nós somos como os grandes e eternos anjos, pois fomos maiores do que Deus que nos fez e os poderes que estavam com ele. O apócrifo de João fala da sabedoria do homem como fazendo maior do que aqueles que o fizeram, e o fizeram mais forte do que o primeiro arconte, Javé. Assim a afirmação de Paulo em 1 Coríntios 2:9 é colocada contra o Deus de Paulo. Ao crente gnóstico é prometido que nenhum olho de anjo viu e o que nenhum arconte ouviu. Arconte, governante, é um título depreciativo para o Deus da Bíblia. O crente gnóstico vê e ouve mais do que o Deus da Escritura. Sola Scriptura não era uma expressão importante para os gnósticos. Assim como as almas na morte retornam à sua origem divina, encontradas pelos arcontes, Javé e seus anjos, que procuram trazê-las sob seu poder, o Jesus gnóstico nos relembra de que o poder a que elas devem clamar é o poder de Sofia, mestra das almas. Por esse poder os crentes gnósticos farão Javé e suas hostes bater em retirada. Para resumir, o Deus da Escritura, mais conhecido como Aldabaô, um aparente jogo de palavras com Javé e Sabaô, que provavelmente significa filho da vergonha, é apresentado como ignorante, arrogante, presunçoso, desdenhoso, estúpido, louco, assassino, um louco com aparência de leão que exercerá seus talentos ridículos à custa do ser humano, um perfeito objeto para o ódio e desprezo gnóstico. Com um tão desprezível Deus masculino como este, quem não seria atraído pela sabedoria sedutora da sofisticada Sofia? Javé confuso sobre seu gênero. A crítica agnóstica implica a tolice de imaginar Deus em termos puramente masculinos. É a mesma crítica que ouvimos hoje, mesmo entre conservadores progressistas. Os gnósticos tentaram eliminar o Deus da Escritura ao apresentar uma confusão de gênero em Deus. Hoje em dia programas de inclusão em muitas igrejas cristãs mudam hinos, liturgias, e mesmo textos bíblicos para se conformarem com a imagem divina de gênero inclusiva. O apócrifo de João propõe uma nova revelação da divindade que é tão inclusiva como a joia da correção política. A realidade divina revela a si mesma a João por meio de Barbelo, ou Sofia, como alternadamente um jovem, um homem velho e um servo, e então como pai, a mãe e o filho. Similarmente, nos evangelhos dos egípcios, nós lemos:
Há três poderes que vêm do completo e incognoscível Deus, o Pai, a Mãe e o Filho. Sofia mostra em sua natureza múltipla transformação de gênero, expondo o caráter binário e limitado do macho Javé. Tal redução de Deus a metáforas exclusivamente masculinas merecem zombarias, e aqui estão. Javé, a piada. O Deus masculino da Bíblia e a história patriarcal bíblica merecem zombaria e escárnio. Tudo no Antigo Testamento é alvo de riso desde Adão até o principal arconte. A criação e a teologia bíblica são rejeitadas em bloco. Tudo é uma grande piada. Para os de fala grega, o nome demiurgo em relação a Javé era uma forma de zombaria. Em Platão e Aristóteles, o demiurgo é um artesão que meramente segue as ideias de outros artistas, mas é incapaz por si mesmo de uma criatividade verdadeira. Assim, quando o demiurgo apresentou-se a si mesmo como senhor da criação, sua tolice e seu orgulho eram óbvios para todos que conheciam grego. A zombaria se torna muito menos sutil. De acordo com o segundo tratado do Grande Sete, o Criador do mundo é zombado porque ele afirma: eu sou Deus e não há outro além de mim. 7. A figura de Cristo nessa versão do gnosticismo, com risadas, chama isso de glória vazia. Quando Deus pergunta, quem é o homem? Todos os anjos ficam sem entender a pequenez do conhecimento de tal Deus. Ortodoxia, boa para uma risada. Essa zombaria começa com o Criador, passa pela criação, por toda a história da redenção, até à cruz. O Apocalipse de João zomba da inteira estrutura sabática da criação ao identificar os 7 dias da criação com 7 poderes perversos. Assim como as faces de animais ameaçadores, os nomes bíblicos de Deus são distorcidos de forma ridicularizante. O primeiro, Atô, que tem o rosto de ovelha. O segundo, Eloaiô, que tem a face de burro. O terceiro, Astaféus, que tem a face de hiena. O quarto, Iau, tem a face de serpente com 7 cabeças. O quinto é Sabaô, que é a face de um dragão. O sexto é Adonim, que tem cara de macaco. O sétimo é Sabed, que tem uma face luminosa de fogo. Estes são os 7 dias da semana. De acordo com o Grande Sete, Adão é alvo de risadas desde que foi criado por esse criador tolo. Abraão, Isaque e Jacó foram alvo de risada, pois receberam seus nomes de Deus. Davi foi alvo de risadas, pois era amigo desse Deus. Salomão foi alvo de risadas, pois, com a vaidade do Criador, ele tomou a si mesmo para ser Cristo. Os 12 profetas foram alvos de risadas, pois foram na verdade falsos profetas apontados pelo Criador. Moisés é um alvo de risadas porque ele foi amigo desse Deus impostor. Finalmente o Cristo, 7 verdadeiro ri da ignorância daqueles que pensaram que ele Cristo havia morrido na cruz. Foi um outro, não Cristo que foi pregado na cruz, que bebeu ervas amargas, e em quem a coroa de espinhos foi colocada. Enquanto tudo isso estava acontecendo, 7, olhando para baixo, estava se regozijando e rindo da ignorância deles. A revelação bíblica da criação, queda e redenção é transformada aqui em digna somente de zombaria, como acontece na teologia liberal pós-moderna. A zombaria está de volta. Na conferência Reimaginando, a audiência começou a rir e a aplaudir quando um palestrante destacou que nem Deus o Pai nem Jesus Cristo haviam sido mencionados no culto que realizaram. Por trás das risadas, Sofia se levanta sorrindo. Javé é um demônio. Não é caso para se rir. Quando a risada para, a vaia começa. Não há um terreno neutro. Deus o Criador, Jesus crucificado e todos aqueles que estupidamente o seguem devem ser denunciados como diabólicos. Os textos gnósticos antigos explicam que Sofia, para desfazer a atividade maligna de seu feto abortado, e Aldabaô, Javé, envia boa serpente para seduzir Adão e Eva a quebrarem o mandamento de Aldabaô. Nessa exegese reversa, a serpente se tornou não somente sábia, mas boa. Deus se tornou tanto um tolo quanto a personificação do maligno. De várias maneiras Deus é mostrado como o maligno. A obra da criação de Deus é diabólica.
O apócrifo de João pinta uma imagem diferente do Éden, diferente daquela encontrada nas páginas da Bíblia. E eles, os arcontes, o pegaram, e o puseram no paraíso, e o convidaram, coma, pois isto é agradável, pois o agradável deles é amargo e a sua beleza é pervertida. Mas o agradável deles é a mentira e suas árvores são maldade e o fruto é uma toxina fatal e seu juramento é a morte. E eles põem uma árvore de sua vida no meio do paraíso, mas eu te ensinarei tudo o que é o segredo da vida deles, que é o conselho que tomaram juntos. Esta é a imagem do espírito deles. A sua raiz é a amargura e seus ramos são morte, ódio é a sua sombra e decepção está em suas folhas, e sua flor é o unguento do mal e seu fruto é a morte e a sensualidade é sua semente. E seus frutos são produzidos na escuridão. Aqueles que o experimentam têm seu lugar no Hades e o lugar de descanso deles são as trevas. Entre os associados de Deus está o diabo. E Aldabaô, o primeiro arconte, produziu autoridades para si mesmo. Algumas dessas autoridades têm os vários nomes bíblicos de Deus tais como Adonaiô e Sabaô, mas uma é Belial que está sobre o abismo de Hades. Um outro texto gnóstico antigo, o Evangelho dos Egípcios, faz a mesma associação, Sáquila, um nome depreciativo para Javé, que em hebraico significa louco, se une com o demônio Nebruel e produz espíritos assistentes, dois dos quais são Adonaios e Sabaô. Deus se parece com o diabo. O Deus da Bíblia, e Aldabaô, é pintado como uma criatura com uma cabeça de leão nascida de uma confusão, que é chamado Ariel, do termo hebraico Ari que significa leão. Essa forma de animal selvagem arrogante chama-se Sáquila, o louco, e aparece como uma serpente com face de leão com olhos penetrantes de fogo. Deus é o diabo. Finalmente em destaque, uma blasfêmia inimaginável, Deus é o diabo. A exegese invertida gnóstica praticada nos versos satânicos de Gênesis é agora usada na Epístola de Paulo aos Efésios. O Deus da Escritura do Antigo Testamento, a quem Paulo identifica como o Deus de Israel e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é identificado com os principados e potestades e com o diabo que lança os dardos flamejantes. Em protenóia de três formas Deus o Criador aparece sem distinção como o grande demônio que governa as partes mais baixas do submundo, isto é, o inferno. O texto o chama de Yaldabaô, Javé e Sabaô, e para que não haja nenhuma dúvida a quem se refere, ele é chamado de arquigenitor, o Criador principal, aquele que com um orgulho falso diz, eu sou Deus e não há nenhum outro além de mim. De semelhante maneira blasfema, o Apocalipse de Pedro inclui Jesus crucificado, Elohim e a cruz com os demônios. E ele o Salvador me disse Pedro, fortaleça-se, pois foi a você que estes mistérios foram dados, para percebê-los por meio da revelação, que este a quem eles crucificaram é o primogênito, e a morada dos demônios, e o vaso de pedra no qual eles vivem, de Elohim, da cruz que existe sob a lei. Sofia manda Javé para o inferno. Javé recebe o que qualquer demônio o merece, o inferno. Aquele que ria deixou de rir há muito tempo. As coisas são muito sérias. Empurrando a interpretação invertida até a incrível, mas lógica conclusão, tão audaciosa como uma amostra de uma exegese contra o sentido, Sofia manda o Deus da Escritura para o fogo destruidor do inferno. O especialista italiano G. Filoramo reconhece que o gnosticismo empurra seu sistema para uma conclusão lógica, os arcontes e os demiurgos são derrotados e destruídos em um incêndio universal. Não há sequer necessidade de apoio erudito para isso. Os textos são claros como cristal. A hipóstase dos arcontes afirma o triste fim de Javé em termos exatos. E Aldabaô, por causa de sua arrogância cega ao pensar que ele é o único Deus, é censurado pela deusa feminina, Zoé, filha de Pistes Sofia. Ela soprou em sua face, e seu sopro se tornou em um anjo de fogo e este anjo acorrentou em Aldabaô e o lançou no Tártaros, ou inferno, sob o abismo. De acordo com sobre a origem do mundo, no final do mundo, Sofia perseguirá os caóticos seres divinos destruidores, os quais ela criou, juntamente com o primeiro pai e os lançará no poço onde eles se devorarão uns aos outros.
Finalmente o primeiro pai, Javé, quando os tiver destruído, se autodestruirá. Essa é a obra destrutiva radical de Sofia, pôr um fim a Deus. Isso deve ser tomado com muita seriedade. Esse é o ponto escondido de uma apostasia antiga sendo promovida agora, geralmente mediante seus elementos menos assustadores como uma expressão alternativa, válida, do cristianismo primitivo e como uma nova forma de cristianismo para o terceiro milênio. Sofia revela o verdadeiro Deus incognoscível do monismo pagão. O que sobra quando Javé é banido para o inferno? Ao desconstruir o velho e cansado Deus da ortodoxia, Sofia toma seu papel positivo como reveladora do verdadeiro Deus. Assim como no sonho da Bíblia vazia que precisa ser reescrita, nós agora temos misteriosamente céus vazios que precisam ser ocupados. Bem limpinho, o cosmos espera novos habitantes. O Deus que Sofia revela é um desconhecido e incognoscível Deus do monismo pagão, o qual tem uma semelhança notável com o Deus da espiritualidade aquariana. Conhecendo Deus. Desconhecido Deus, no sistema agnóstico, é o Deus desconhecido além de tudo que é visível ou sensível, que incorpora a totalidade pleroma dos seres celestiais. De acordo com os pais da Igreja, os teólogos gnósticos se agradavam em descrever o indescritível. Marcião, 150 d.C., o proto-gnóstico, chamou a sua pregação de Evangelho do Deus estrangeiro. Basílides, segundo século, falou a respeito do Deus original não existente. Valentino, segundo século, talvez o maior dos teólogos gnósticos, afirma com eloquência este pilar do pensamento gnóstico. Há nas alturas invisíveis e inefáveis um pré-existente perfeito éon, a quem eles chamam pré-começo, patriarca e original, isto é, inconcebível e invisível, eterno e não criado e que existia na grande paz e no grande sossego em espaços sem fim, ou éons. Os textos recentemente encontrados confirmam o testemunho dos pais da Igreja sobre o ensino gnóstico: Deus é tudo e nada. Ele não está no fim, nem na felicidade, nem na santidade, mas ele é muito mais do que isso. Ele não é corpóreo nem incorpóreo. Ele não é nem grande nem muito pequeno. Não há como dizer qual é a sua quantidade, ou o que é a sua qualidade, pois ninguém é capaz de conhecê-lo. O Evangelho dos Egípcios o descreve como o grande Pai não visto, Espírito, o nome de quem não se pode falar. É ele que veio dos lugares mais altos da luz completa dos éons de luz, a luz sossegada da premeditação e o Pai do silêncio. A luz da palavra e da verdade, a luz da incorrupta luz sem limites, o brilho, da luz dos éons que não podem ser repelidos, indistinguível, eterno, improclamável, o éon dos éons, autônomo, o estranho, o éon verdadeiramente autêntico. Assim como os eruditos protestantes Phil e Gunn, citados anteriormente, afirmam que o Deus da Bíblia é uma construção masculina humana que não deve ser tomada como o Deus verdadeiro, assim os gnósticos argumentam que o Deus verdadeiro está além de toda representação, bíblica ou não bíblica. Assim como Phil e Gunn, os gnósticos, a julgar pela seguinte citação de Alógenes, sem dúvida teriam dito que a adoração do Deus do Antigo Testamento era idolatria. Na prosa rememorativa do anarquismo budista, nós lemos: ele não é nem como Deus, nem é ele um ungido, nem um perfeito, mas é a trindade uma entidade dele da qual nada pode ser conhecido, não do que é característico dele, mas ele é um outro, que é superior ao ungido e sendo como Deus ou perfeito. Ele não é perfeito. Outro é, algo superior. Nem é ele algo que alguém possa vir a conhecer. Mas ele é outra coisa em si mesmo que é superior, que não se pode conhecer. Ele é sem limites e impotente e não existente. Para os gnósticos, descrever Deus é prova de percepção espiritual inferior. Assim Javé já é revelado inferior porque ele é conhecido. A complacência graciosa do Senhor da Glória ao revelar a si mesmo na criação é lançado de volta na face de Deus. No ensino de Silvano a comparação é feita entre o Deus inferior, o Criador, que é fácil de conhecer,
e o Deus verdadeiro que é impossível de compreender. O próprio caráter do Deus escritural como Deus que vai até seu povo e se faz conhecido é uma causa para zombaria no sistema agnóstico. Esse princípio espiritual final não é uma trindade de pessoas divinas, mas uma só, uma causa impessoal referida como o Pai das totalidades, ou o tudo. Nós desenhamos o círculo completo. No final do século XX, a nova espiritualidade refere-se agora a Deus de modo inclusivo, politicamente correto como Deus a tudo o que há. Nessa terminologia empacotada tudo está incluído, exceto uma divindade de personalidade individual. Gnosticismo, dualista ou monista. Diz-se geralmente que o gnosticismo é dualista. Em um certo sentido isso está correto. Se o gnosticismo rejeita a matéria e abraça o espírito, o que ele faz de fato, como pode ter um sistema que inclui tudo no círculo monístico? Há razões para pensar que o gnosticismo é, em última análise, monista. Assim como outras formas de panteísmo, vê Deus em todo lugar, mesmo na matéria. Enquanto o teísmo separa Deus de sua criação, o gnosticismo nega a Deus qualquer identidade específica. Deus é tão difuso que ele não está em parte alguma. Conquanto haja uma ênfase anticósmica, a oposição gnóstica essencial ao mundo é a oposição a Deus o Criador e sua ordem criada. A visão cristã de Deus e da criação concebe um Deus pagão monista que está em todos os lugares, mas é incognoscível. O famoso Evangelho de Maria mostra esse panteísmo pagão quando prediz que todas as coisas existem em outros e com outros, e serão decididas novamente em suas próprias raízes. Isso não é anticósmico. É anticriacional, rejeitando as coisas do modo como são agora. O Jesus vivo no Evangelho de Tomé expressa um sentimento monístico semelhante. Jesus disse: Eu mesmo sou a luz acima de tudo. Eu mesmo sou tudo. Tudo saiu de mim e estende-se para mim. Rache um pedaço de madeira, eu estou ali. Levante a rocha e lá eu serei encontrado. Esses textos tiram a matéria do Deus da Escritura e a dão ao Deus monístico por trás de todas as coisas. De fato, em um texto, e muitos outros implicam o mesmo, a matéria não provém de Javé, mas de sua mãe Sofia. Ele fez o céu sem conhecer o céu, ele formou o homem sem conhecer o homem, ele trouxe luz à terra sem conhecer a terra. E em cada caso, eles dizem, ele era ignorante das ideias das coisas que ele fez, e mesmo ignorante sobre sua própria mãe, e imaginou que ele sozinho era todas as coisas. Até a declaração infame de Javé de que criou o mundo, não é dele, e foi apresentada ao domínio das emanações divinas como a obra de Sofia. Mesmo o mundo físico não pertence a Yaldabaoth, mas é usado pelo Deus verdadeiro e final como um veículo pelo qual ele pode ser conhecido. Sofia gnóstica, epítome de uma deidade pagã monística. O poder divino final é geralmente descrito na imagem masculina do Pai incognoscível. Os gnósticos afirmam que o poder divino conhecível, revelador e ensinador é feminino. O equivalente na Terra a Eva ensinando Adão como uma instrutora sábia. Deus é tão desconhecido e distante que se pode falar de uma existência sem ser. A força dinâmica que coloca alguém face a face com o desconhecido é feminina. Sofia é o elemento divino que passa por cima tanto da física quanto dos mundos espirituais e une os opostos na existência terrena numa unidade mística. Philel em Protenoia de três formas descreve três descendentes da Protenoia redentora celestial gnóstica, que, na verdade, é Sofia. Ela é o primeiro pensamento do Pai. Ela habita em todos os níveis do universo. Observe como Sofia toma o lugar do Filho Eterno na Trindade Divina. A revelação de Sofia é um monismo panteístico. Ela está em todo lugar, declarando: Eu sou revelada no imensurável e no que não se fala. Eu sou além da compreensão, eu vivo no incompreensível. Eu me misturo em toda a criação. Eu mesma sou a vida de minha concepção que existe em todo o poder e se mistura em cada movimento eterno, e nas luzes jamais vistas e nos arcontes e anjos e demônios e em cada alma que existe em Tatatros e em cada alma feita de matéria.
Eu existo naqueles que vieram à existência. Uma previsão do tempo mística, trovão por todos os lados. Trovão, perfeitamente, um nome misterioso para Sofia, revela que, enquanto nós nunca podemos conhecer a fonte de toda a unidade, de Deus, tudo está unido no círculo cósmico de Sofia. Sofia é a expressão perfeita da espiritualidade pagã. Ela desconstrói as categorias racionais em uma união monística dos opostos. Pois a primeira e a última eu sou. Eu sou a adorada e a desprezada. Eu sou a prostituta e a venerável. Eu sou a esposa e a virgem. Eu sou a mãe e a filha. Eu mesma sou o silêncio que vai além do entendimento e a concepção cujos pensamentos são numerosos. Eu sou a voz, o som do que é miríade e a palavra, logos, cuja aparência é multiforme. Eu sou a vergonha e a audácia. Eu não tenho vergonha, sou envergonhada. Eu não tenho mente e sou sábia. Pois eu mesma sou a sabedoria do grego e o conhecimento dos bárbaros. Eu mesma sou o julgamento dos gregos e dos bárbaros. Eu sou aquela cuja imagem é grande no Egito. Eu sou aquela que tem o nome de vida e que vocês chamam de morte. Eu sou aquela chamada lei e a que vocês têm chamado sem lei. Eu mesma sou infiel, e sou eu cujo Deus é multifacetado. Eu sou a essência imutável e aquela que não tem essência imutável. Eu sou a união e a dissolução. Eu mesma sou sem pecado e a raiz do pecado tem origem em mim. Sou eu quem é chamada a verdade e ilegalidade. Esse texto, de acordo com o editor original do documento, não possui temas distintivamente gnósticos. Mas feministas contemporâneas não acreditam nisso. O texto tem alguma semelhança com a personificação da sabedoria em Provérbios 8, mas a diferença em conteúdo é radical. Em Provérbios, a dama sabedoria e a dama estupidez são colocadas em oposição. Aqui a sabedoria e a estupidez pertencem ao mesmo princípio divino. Essa reveladora feminina se assemelha não à sabedoria bíblica, mas à deusa hindu Kali ou à egípcia Ísis. Não é de se admirar que Trovão Sofia seja tão bem recebida no panteão religioso feminista. Uma outra divindade feminina que convoca as mulheres e nos confirma nossa divindade e nosso poder é a não nomeada perfeitamente de Trovão. Ela parece estar em todo lugar e envolve todas as coisas. Ela é tudo e todas as pessoas e seus opostos. Ela é feminina e dentro dela há uma gama de vida feminina do nascimento à morte, da mulher mundana no mundo à divina sabedoria do céu. Eu vejo no trovão a visão de uma deusa humana e divina que fala novamente do modo da Ísis egípcia. Sofia manda saudações do Egito. Essa autora feminista coloca seu dedo na origem pagã de Sofia como uma expressão da deusa egípcia, Ísis. É claro que o texto em si mesmo claramente faz essa conexão quando Trovão Sofia declara: Eu sou aquela cuja imagem é grande no Egito. A conexão é apropriada já que Ísis era a deusa egípcia da sabedoria. É dito de Ísis que ela é o ponto fixo do mundo em movimento que proclama: Eu sou a natureza, a mãe universal, a manifestação única de todos os deuses e deusas sou eu. Assim como Trovão Sofia, Ísis une todas as coisas dentro de seu círculo inclusivista. E cito novamente a descrição de sua sabedoria de um estudioso sobre Ísis. Curiosamente, os egípcios, quando caracterizando Ísis por sua sabedoria, a chamaram grande em poder mágico. Para eles a sabedoria real consistia na divisão dos mistérios da vida e da morte. Assim a sabedoria era para os egípcios equivalente à capacidade de exercer um poder mágico. Isso é também afirmado numa linguagem mais técnica por Caitlin Matthews, a sacerdotisa de Ísis dos dias modernos e especialista na história de Sofia. A experiência greco-egípcia, após a vitória de Alexandre o Grande sobre o Egito, é verdadeiramente catalisadora no estudo da sabedoria, pois o caráter forte de Ísis a deusa tornou-se o critério de Sofia do gnosticismo. Aqui é afirmado sem ambiguidade por uma sacerdotisa pagã que o gnosticismo serve como uma ponte para o paganismo se infiltrar no cristianismo.
A iniciação nos mistérios de Isis e o segredo das experiências estáticas em seus templos deram aos adeptos uma ideia da transformação na imortalidade. Isis era assim a doadora da magia, do conhecimento oculto e da sabedoria por meio da qual, como Sofia, ela revelou o distinto e desconhecido deus egípcio por trás de todas as coisas, o deus Re. Isis reimaginada como deus para seus seguidores. Que os cristãos gnósticos a tomaram emprestada do paganismo é aqui muito óbvio, como portanto deveria ser a natureza pagã das especulações dos dias atuais sobre Sofia. A Sofia que fez uma breve aparição em Minneapolis não voou de Jerusalém e traços de sua identidade não podem ser encontrados na Bíblia. Ela veio do Egito pagão via gnosticismo cristão e seu passaporte leva seu nome verdadeiro, Isis. Protenoia, que significa primeiro pensamento, uma outra manifestação de Sofia nos textos gnósticos antigos, revela na mais completa terminologia a união dos opostos em uma unidade não racional tão essencial ao pensamento pagão antigo quanto o moderno. Eu sou ginandroso, eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho coito comigo mesma. Eu tenho coito comigo mesma e com aqueles que me amam e eu sou aquela por quem o todo permanece. Eu sou o útero que dá forma ao todo por meio do nascimento da luz que brilha em glória. O texto continua a explicar a revelação acima e o andrógeno ou ginandroso ajuntamento de toda dualidade é um mistério final, um mistério chamado som da mãe, escondido nos eons e do arquigenitor, mas revelado aos filhos do pensamento. Em outras palavras, Sofia traz uma nova revelação da divindade que vai além de qualquer coisa que o ignorante Deus da Escritura poderia imaginar. É este o som da experiência mística monista de conexão com todas as coisas no cerne daqueles que sabem. Por meio da confusão de gênero que Sofia traz, ela desconstrói o Deus da Bíblia. Mas sua função final é destacar, além do gênero feminino, o estado andrógeno do verdadeiro monismo. Pois, como um especialista agnóstico observa, no gnosticismo a imagem final da salvação não é masculina ou feminina, mas a unidade restaurada de uma mãe-pai andrógena, que ultrapassou a diversidade. Este fato histórico, observado por um especialista agnóstico, é o mais interessante à luz da promoção contemporânea das versões inclusivistas da oração do Senhor que se dirige a Deus como nosso Pai e Mãe no céu, assim como interpretações igualitárias radicais de Gálatas 3:28. O coração do gnosticismo é o coração do paganismo, o homem é Deus. Sofia traz à luz a essência desta revelação diabólica, não há Deus diferente do homem. Como o especialista agnóstico Filoramo observa, Deus é de fato, antropos, homem humano, ou antes o arquétipo andrógeno. No gnosticismo, ele acrescenta, o ser humano tornou-se agora o predicado do divino. A manifestação de Deus a si mesmo, este é o coração do mito gnóstico. É também o coração da mentira original do diabo, vocês serão como Deus. Irineu, o pai da Igreja do segundo século, viu a destruidora consequência do ensino gnóstico. Ele relata que os gnósticos setianos chamavam Deus de homem. E Aldabaoth, tornando-se arrogante em espírito, se engrandeceu sobre todos aqueles que estavam abaixo dele, e explicou, eu sou Pai, e Deus, e acima de mim não há ninguém. Sua mãe, ouvindo suas palavras grita contra ele, não minta e Aldabaoth, pois o pai de tudo, o antropo inicial, está acima de você, e assim é o antropos, o filho do antropos. Essa versão da história do começo de tudo declara que o homem é Deus. Na Terra, o antítipo de Sete, Jesus, revela que quando Tiago alcança aquele que é não mais será Tiago, antes aquele que existe. Essa é certamente a mais perniciosa forma de humanismo, humanismo divinizado. Hoje o humanismo ateístico está acabando. O novo inimigo é a visão espiritualizada do homem. Ele não é mais simplesmente a medida de todas as coisas, como defendido pelo racionalismo, o homem é agora também a medida de Deus, pois o homem é Deus. Esta nova espiritualidade é a expressão final da idolatria porque não é somente uma desobediência à lei de Deus, ela substitui o divino pelo humano. Em Minneapolis a mesma transação aconteceu.
Os organizadores disseram aos participantes, como já observado acima. Sejam especulativos, não há resposta. Nós não podemos imaginar como Deus é. Estar juntos em nossa própria imagem é o princípio fundamental, ênfase minha. Inevitavelmente, uma vez que a distinção ontológica entre o Criador e a criação desaparece, o que acontece no monismo pagão, a humanidade é divinizada. Tudo parece estar bem, exceto que o pecado humano não foi erradicado. Aliás, a história é cheia de exemplos de que deuses pecaminosos são extremamente perigosos. Os pedaços se encaixam. A desconstrução filosófica elimina o pensamento racional, cérebro esquerdo masculino, deixando somente a intuição e a preferência pessoal. Uma erudição radical do Novo Testamento reconstrói Jesus, o enviado de Sofia, como um projeto para uma sociedade igualitária, misericordiosa, tolerante, politicamente correta, multicultural, multissexual, feminista, liberta das noções do pecado, da culpa e da teologia do Novo Testamento a respeito da cruz. O feminismo radical religioso adora a deusa Sofia, rejeitando todas as indicações da ortodoxia do cristianismo. Tanto os estudiosos quanto o feminismo restauram o ensino gnóstico sobre o mesmo tema. Ao mesmo tempo, o pensamento da nova era espera uma transformação global baseada na redescoberta do feminino do lado direito do cérebro, a intuição yin, da era de Aquário. Despreza o racional, as teorias inspiradas masculinas yang, da expiação da era de Peixes. Tudo isso é apoiado por uma heresia antiga que dá a esse movimento os textos antigos e uma semelhança de veracidade histórica. Esse movimento diferente se une para substituir a confissão histórica do Jesus crucificado como a sabedoria verdadeira de Deus e o único modo de redenção com a confissão de um Deus humano novo em folha, na verdade bem velho, que nos salvará a todos aqui e agora. Um Deus homem como este é a boca de Satanás. Muita gente inocentemente livra a si mesma de uma ideia patriarcal e reimagina o divino de maneira mais adaptada aos humanos. É simples trocar um grupo de ideias mitológicas por outro. Trocar Deus pelo homem, e trazer o céu para a terra no estabelecimento de uma nova utopia. Mas há um elemento esquecido na equação, um terceiro jogador no jogo cósmico pela alma, o discreto e escorregadio Satanás. O coração humano não é um lugar autônomo de bondade espiritual. É sim uma tábua sobre a qual o Deus ou Satanás escreve. Sofia não substituiu o Javé fracassado com uma terceira opção otimista. Sofia, a deusa da sabedoria oculta, é de todas as maneiras oposta à sabedoria de Deus. A nova espiritualidade que ela oferece, ela já ofereceu antes. A sua sabedoria centrada na terra e sua iluminação leva os seguidores não desconfiados e espiritualmente famintos para o vestíbulo do reino de Satanás. A sua voz é a dele. Nosso mundo treme na borda da grande ilusão. Se ignorar o aviso que a apostasia gnóstica antiga dá, o nosso bravo mundo novo se abalará, bêbado, na euforia produzida pela fascinante falsa promessa de uma humanidade liberta e uma andrógina sexualidade desinibida.